Se Deus criou tudo o que existe, então quem criou a Deus? Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do canal Mente Apologética. O episódio de hoje é em apoio ao canal Stand to Reason, que é de um amigo meu, Greg Koukl. O ministério dele é um ministério excelente que nos ensina a evangelizar e defender a nossa fé corretamente. Hoje eu vou te dar provas que Deus existe. Duvida? Então me acompanhe até o fim que eu vou te dar mais detalhes. Mas primeiro, escreve aqui nos comentários e me fala se você conhece alguma evidência da existência de Deus. No vídeo passado eu pedi a mesma coisa e muita gente ficou calada. Não tenha medo de escrever. Escreve o que você acha que comprova a existência do seu Deus, o que quer que seja, qualquer uma das muitas provas que eu tenho certeza que você tem, escreve lá. Já escreveu? Agora aproveita e dá um joinha antes que seu patrão reclame que você tem que voltar pro trabalho, que sua mãe te chame pra jantar, antes que Jesus volte, sei lá. Faz isso agora. Vai lá e dá o seu like, dá o seu joinha que eu te agradeço. Continuando a matéria do episódio anterior, este material é extenso e caso você queira mais detalhes, compre o livro que você não vai se arrepender. Vamos lá? Falamos no episódio anterior que o universo surgiu a partir do nada, e que se o universo teve um início, ele não é eterno. Agora, quais provas temos que o universo não é eterno? As provas que dão base ao argumento cosmológico estão organizadas aqui em um acrônimo que se chama SURD. Peraí. Argumento quê? Você pulou o último episódio? Então assiste para você saber melhor, ele tá aqui neste cartão. Então, o argumento cosmológico é organizado de muitas maneiras, mas a maneira que eu mais gosto é o chamado argumento cosmológico Kalam, que é organizado de uma maneira lógica assim. Premissa número 1. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Premissa número 2. O universo começou a existir. Conclusão, o universo tem uma causa. Essa maneira de organizar argumentos se chama silogismo, onde uma vez que as premissas são verdadeiras, a conclusão é lógica e necessariamente verdadeira também, mas sobre isso futuramente. Que tudo que começa a existir tem uma causa parece ser logicamente fácil de entender. Até porque a gente não vê as coisas começando a existir a partir do nada. Você não vê do nada aparecer um pedaço de pizza dentro da nossa barriga, ou um lagarto aqui no meio da mesa, ou qualquer coisa desse tipo, porque nada passa a existir do nada, sem nenhuma causa, sem nenhuma razão, é óbvio. Então vamos partir para a premissa número 2. O universo passou a existir. Quais provas nós temos que isso aconteceu? Surge, ou surge, nos vai providenciar, nos vai ajudar a memorizar essas provas. O S representa uma breve interrupção em nossa transmissão. Você já nos segue no Facebook e no Instagram? Já se inscreveu no YouTube? Já compartilhou nosso material? Eu preciso de sua ajuda para alcançar o maior número de pessoas o possível com esse material. Tem muita gente se afastando dos caminhos de Deus. Tem muitos jovens se perdendo, muito pai sofrendo, porque quando os filhos dizem não crer na Bíblia nem em Deus, os pais não sabem da evidência que Deus existe além do que está escrito na Bíblia. Não basta dizer só creia, ou até o que você tem a perder, vai para a igreja, meu filho. Nós estamos em um tempo onde a informação está a um clique de distância de qualquer um e as redes sociais estão lotadas de mentira e falsas informações. Eu preciso de você para encher essa internet do conhecimento de Deus. Quer fazer isso e ainda concorrer a um livro grátis autografado pelo Dr. Frank Turek? Então compartilhe nossos vídeos e use a hashtag Mente Apologética. Dia 10 de outubro eu vou sortear e anunciar um ganhador. Quanto mais shares, mais chances você tem de ganhar e maior será o alcance dessa mensagem. Muito obrigado. Continuando. O S do Surge representa a segunda lei da termodinâmica, que diz que o universo está acabando, está ficando sem energia utilizável. Com o passar do tempo, a quantidade de energia no universo está diminuindo. Você diz, e daí? Como isso mostra que o universo teve um começo? Vamos olhar para o universo como se fosse uma lanterna ligada, acesa, que está ficando sem bateria. Suponha que todos pegassem uma lanterna agora e a ligassem e colocassem sobre esta mesa. Se sairmos e voltarmos amanhã,
Qual seria a força da luz saindo da lanterna amanhã? Menor ou poderia até estar morta. Por quê? Porque há uma quantia finita de energia nessas baterias. Quanto mais tempo a lanterna estiver ligada, menos energia ela terá. Digamos que eu acendi a lanterna há um tempo infinito atrás. Haveria alguma luz nela agora ou saindo dela agora? Não, estaria completamente morta. O mesmo se aplica ao universo. Se o universo fosse infinitamente antigo, esse Sol já teria queimado há muito tempo atrás. Mas ele ainda está queimando, portanto, o universo deve ter tido um começo. Isso é indiscutível. É também chamado de lei da entropia, que as coisas vão mais para a desordem do que ordem. A lei da entropia, ou a segunda lei da termodinâmica, é a razão pela qual você deve colocar gasolina no carro, porque você fica sem gasolina. É por isso que as pessoas se desgastam. É por isso que você precisa colocar pneu no carro. É por isso que você tem que pintar o prédio e manter sua casa, porque as coisas se desgastam. A segunda lei da termodinâmica nos afeta pessoalmente, nos afeta quando envelhecemos. De fato, Paulo fala sobre isso no capítulo 8 de Romanos. Ele diz que a criação está sujeita à decadência, está em degeneração. Essa é a segunda lei da termodinâmica. E no livro de Apocalipse, aprendemos que um novo céu e uma nova terra serão criados e a segunda lei da termodinâmica não nos afetará mais. Na realidade, você pode ver dessa maneira. A natureza sempre pega um edifício e pode transformá-lo em uma pilha de tijolos, mas a natureza nunca vai pegar uma pilha de tijolos e transformar em um prédio. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Portanto, se estamos ficando sem ordem, se estamos ficando sem energia, alguém deve ter colocado energia lá para começar. Alguém deve ter colocado ordem lá no começo. Agora, a letra U representa o fato de que o universo está se expandindo. Alguém sabe quem é esse cara aí? Esse é o Edwin Hubble. Ele tem até um telescópio no nome dele. Em 1929, o Hubble estava olhando através deste telescópio no observatório Mount Wilson, em Pasadena, Califórnia. E ele notou que todas as galáxias lá fora estão se afastando de nós porque tiveram uma mudança de luz vermelha. Se a luz estivesse azul, isso indicaria que as galáxias estavam se aproximando de nós, mas todas estão se afastando. Então Hubble deduziu algo. Ele disse: se todas as galáxias estão fazendo isso, então ontem elas estavam aqui, antes de ontem estavam ali, e antes de ontem estavam ali. Ou seja, se você voltar e rebobinar essa fita do tempo, você vai ver que tudo isso colapsa a um tempo único, onde passou a existir o espaço, o tempo e a matéria. Assim, uma vez que não havia nada nesse começo de espaço, tempo e matéria, tudo passou a existir a partir do nada. Você pode ver o universo em expansão agora, são dados empíricos que você pode verificar. Boas teorias científicas costumam prever descobertas futuras. E os cientistas disseram que se o universo realmente explodiu do nada, deve haver algum calor remanescente dessa explosão inicial. E na realidade eles previram isso em 1948, quando Sir Fred Hoyle, um ateu, disse: como você chamaria isso? De Big Bang? De uma maneira irônica, ele tirou sarro. Bem, esse nome ridículo pegou e as pessoas começaram a chamar essa teoria de Big Bang. Mas ninguém se preocupou em procurar esse calor remanescente até que dois cientistas trabalhando no Bell Labs em New Jersey descobriu-o por acidente. Sim, isso foi por acidente que eles descobriram isso. Isso nos leva ao R, o pós-brilho da radiação. Arnold Penzias e Robert Wilson descobriram literalmente o calor remanescente da explosão inicial do Big Bang. Está a apenas alguns graus acima do zero absoluto, mas eles encontraram. Na realidade, um astrônomo agnóstico colocou desta maneira. Ele disse que aqueles que ainda acreditam na teoria do estado estacionário, que é a teoria de que o universo era estático e eterno, não podem mais acreditar nisso. Isso colocou o prego no caixão do último Tomé que duvidava que o universo teve um começo. O calor remanescente ainda está lá fora. Ainda há um brilho saindo do universo e esses senhores o descobriram. Eles ganharam o prêmio Nobel por isso em 1978. Como eu mencionei, boas teorias científicas normalmente preveem descobertas futuras. Os cientistas pensaram que deveriam haver variações muito apuradas de temperatura daquele brilho pós-radiação que permitiu que as galáxias se formassem no universo primitivo. Eles precisavam dessas variações de temperatura para que a matéria pudesse gravitar e formar outras galáxias. Mas eles não tinham como descobrir se essas variações de temperatura estavam presentes na Terra. Eles tiveram que instalar um satélite para medir estas variações. E isso nos leva à letra G, as grandes sementes da galáxia.
Eles projetaram um satélite que eles montariam para medir estas variações de temperatura. E eles colocaram no ônibus espacial nos anos 80. Infelizmente, a nave espacial Challenger explodiu da plataforma de lançamento e eles não tinham como levantar o satélite. Então eles redesenharam todo o satélite e o fizeram metade do seu tamanho original e colocaram em um foguete em 1989. E por 3 anos isso circulou a Terra tirando medidas e foi o tempo que levou para coletar todos os dados e finalmente em 92 eles anunciaram os resultados. O satélite foi chamado de COBE para o Cosmic Background Explorer. O que eles descobriram foram variações de temperatura que chegavam a uma parte em 100 mil. E o líder dessa expedição, George Smoot, escreveu um livro chamado Wrinkles in Time, Rugas no Tempo, e disse que encontramos as marcas de usinagem do Criador. Ele disse que se você é religioso é como olhar para Deus. Essa foi a manchete de uma edição da Time Magazine, em maio de 1992. Se você é religioso é como olhar para Deus. O que eles descobriram? Eles descobriram variações na temperatura tão finas, tão pequenas, que permitiram que as galáxias se formassem. E que se essas temperaturas não estivessem lá ou fossem diferentes, nem estaríamos aqui. Em outras palavras, o Big Bang não foi uma explosão caótica. O Big Bang foi literalmente o evento da criação. Não foi a explosão de uma bala eterna. Foi literalmente a criação de espaço, tempo e matéria. E em seguida, a explosão foi conduzida através de estágios e atualmente está sendo conduzida agora. Em outras palavras, alguém está mantendo o universo agora. O que isso diz sobre Darwin? Nada. Eu sempre ouço ateus dizendo isso. Veja se a evolução é verdadeira, se a macroevolução é verdadeira, você não precisa de Deus, isso não faz sentido. Por quê? Mesmo se a macroevolução fosse verdadeira, você precisaria de um criador e um designer muito antes de existir a vida. Você precisa de um universo primeiro, não é? E um universo projetado, então você precisa de um criador e um designer a partir da fração de segundo em que o Big Bang começou. Mesmo que a evolução posterior se mostre verdadeira, o que não é, e entraremos nisso na próxima semana, você ainda precisa de um designer e criador desde o início. Portanto, isso apontou para qualquer dúvida razoável que a causa também era uma causa inteligente para o universo. A letra E nos leva a Einstein, a teoria da relatividade geral de Einstein. E Einstein sabia desde 1916 que sua teoria da relatividade geral mostrava, além de qualquer dúvida razoável, que espaço, tempo e matéria tiveram um começo a partir do nada. Este espaço, tempo e matéria eram correlativos, eles vieram a existir, mas você sabe o que? Quando Einstein descobriu, ele não gostou. De fato, ele chamou os resultados de irritantes. Então você sabe o que o grande Einstein fez para evitar um universo em expansão em seus cálculos? E ele queria um universo eterno. Então o Einstein, o grande Einstein, dividiu por zero. Algo que você não faz nem na terceira série. Nunca divida por zero. A gente aprendeu isso lá. Nunca divida por zero. Havia alguns matemáticos na década de 1920 que estavam observando as equações de Einstein e sabiam que não se pode dividir por zero, e suas primeiras equações estavam corretas. Então, em 1929, Edwin Hubble estava olhando pelo telescópio, ele viu o universo em expansão e disse que é exatamente isso que as equações da relatividade geral de Einstein previram. Então, ele ligou para Einstein. Ele disse: Einstein, estou vendo através do meu telescópio o que você preveu em 1916. Por que você não vem para o Monte Wilson aqui na Califórnia e veja por si mesmo a luz vermelha? Você pode ver o que você previa em 1916. Então, em 1931, Einstein foi ao Monte Wilson e olhou através do telescópio de Hubble. Na verdade, depois que Einstein viu o universo em expansão, ele disse: agora vejo a necessidade de um começo. Ele disse que tudo o que me interessa agora é encontrar a mente de Deus. O resto são detalhes. Einstein não era cristão. Ele negou ser ateu também. Ele também negou ser um panteísta. Então ninguém realmente sabe no que Einstein acreditava pessoalmente, mas sua teoria da relatividade geral tem se mostrado precisa com mais de 5 pontos decimais. Você quase todo mês pode ver um artigo que confirma a relatividade geral. Toda essa evidência levou esse homem, Robert Jastrow, um astrônomo agnóstico, a escrever um livro em 1978 chamado Deus e os Astrônomos. Ele, na primeira página do livro, disse que sou agnóstico em questões religiosas, em outras palavras, não sei se Deus existe ou não. Mas depois de passar por algumas dessas evidências do Surge, Jastrow disse na página 14 de seu livro: o elemento essencial nos relatos astronômicos e bíblicos do Gênesis é o mesmo. Então por que a natureza não poderia ter criado o universo? Porque não havia natureza. A própria natureza foi criada. Natureza foi o efeito. Não pode ser a causa. Agora chegamos à dúvida do dia. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, escreva assim: dúvida, em letras maiúsculas, 2 pontos, e escreva a sua pergunta. Eu vou estar respondendo essas perguntas, essas dúvidas, nos nossos próximos vídeos.
Pergunta: se Deus criou todas as coisas, então quem criou a Deus? Excelente pergunta. Para responder essa pergunta é necessário saber de que Deus estamos falando. Preste atenção na formulação desta pergunta. A qual Deus você se refere? Porque a resposta depende muito disso. Caso esteja falando do Deus cristão, a pergunta não faz o menor sentido. Porque o Deus cristão não foi criado. Ele sempre existiu, ele é eterno, ele precede o tempo. Então seria uma enorme ignorância dizer que o Deus cristão foi criado, uma vez que, por definição, ele é o ser que transcende o espaço, o tempo e a matéria. É como perguntar quantos cantos tem um círculo? Ou quantas esposas tem um solteiro? Ou quantas palavras um surdo escuta por minuto? Ou quantas... Você já entendeu. Falando em um Deus que mantém e sustém o universo, estaremos falando sobre o argumento teleológico no próximo episódio, onde o argumento é de que existe um desenho no universo e se as coisas foram desenhadas, planejadas, necessariamente existe alguém que desenhou e planejou. Mas será que isso é verdade? De que desenho você está falando? No próximo capítulo eu revelarei. Que Deus te abençoe.